Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma entrevista e hoje temos um convidado muito especial com a gente. É isso mesmo, Rafael. Hoje eu converso com alguém que tem muita história para contar, seja pela trajetória pessoal, profissional ou simplesmente pela forma como enxerga o mundo. Bem-vindo, Thales. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite também, Rafael, e a todos os ouvintes que nos acompanham. Prazer estar com vocês aqui. O Thales é diretor de jornalismo da Rádio Caxias, formado em letras, doutor, isso mesmo, Thales? Mestrado e doutorado com letras, cultura e regionalidade. Olha aí. Thales, aqui nessa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre você como pessoa. Obrigado. Vamos lá. Então, conta pra gente. De onde você é, Thales? Eu sou do município que fica a cerca de 72 quilômetros daqui, chamado Campestre da Serra, um município pequeno que fica entre São Marcos e Vacaria, cortando a BR-116, né? E aqui de Caxias, 72 quilômetros. Uma cidade que vive da agricultura e desde 1998, deixei a minha cidade para vir para cá, pensando nos estudos, né, numa faculdade. E como foi a sua infância na sua cidade, Thales? Foi uma infância muito feliz, né? Eu venho de uma família de classe média, humilde, um pai técnico em agropecuária, agrícola, mãe dona de casa, que conseguiu apenas finalizar a 4ª série do primário, né? Cuidou de mim, sou o único filho e desde muito cedo fui educado junto com a mãe, porque o meu pai trabalhava em uma fazenda distante mais de 100 quilômetros e eu ficava até, muitas vezes, 2 meses sem ver o meu pai, né? E assim fui criado, na obediência e na razão de aprender logo cedo dos primeiros afazeres. E, principalmente, nós morávamos em uma chácara, né? Então, a questão da agricultura está muito próxima de mim. E, principalmente, já colhi uva, já plantei alho, já colhi tomate, já carpi muito embaixo dos parreirais. Então, tenho essa vivência da terra muito próxima de mim. E tu acha que tudo isso te moldou para essa pessoa que tu é hoje? Moldou sim, com certeza, porque primeiro eu acho que o trabalho ele dignifica. E desde muito cedo os meus pais, eles tiveram a propriedade de deixar para mim, além de sempre auxiliar e apoiar nos estudos, né? Porque queriam que eu tivesse a oportunidade de cursar uma faculdade e fazer os meus estudos no futuro, eles também provaram que era preciso reconhecer através do trabalho que nem tudo é fácil na vida e que a gente precisa, acima de tudo, valorizar o que se tem e o que se ganha. Claro que o tempo e o período de criança eu aproveitei muito, eu brinquei muito com meus colegas, com meus amigos, mas sempre na dedicação de que a gente precisa também trabalhar e me guiei muito na fé e na solidariedade para vencer esses desafios. E quando tu era criança, já imaginava ser jornalista ou foi um caminho que surgiu mais tarde na tua vida? O meu pai tinha uma agropecuária depois de trabalhar com fazendas e com muitas outras situações envolvendo a agricultura. Ele também foi das pessoas envolvidas na emancipação política da cidade de Campestre, né? Que é um município relativamente novo, que foi desmembrado de Vacaria, e dentro da agropecuária do meu pai que nasceu o movimento emancipacionista da cidade, junto com outras lideranças, né? E o meu pai na agropecuária ele tinha muito costume, juntamente com o meu avô, onde eu também ia muito aos finais de semana, de ter a presença do rádio, né? Meu pai era um grande leitor de muitos jornais, assinava diversos jornais locais da região, também da capital gaúcha, e dos objetivos era que eu chegava a ir antes da escola sempre na agropecuária antes para mim ter como objetivo ler todos os jornais, ver os jornais e escutava muita rádio. Meu pai tinha um rádio na agropecuária, ele trocava sempre muito jornalismo, muito radiojornalismo, muito hard news, né? Muita notícia, muita informação. E dali, também junto com meu avô, que acompanhava, né, através daqueles rádios de válvula ainda,
vocês nem estavam no projeto do nascimento ainda, quando o Rádio A Válvula fazia muito sucesso e com as ondas curtas e médias, enfim, a gente tinha a possibilidade, muitas vezes, até à noite, de acompanhar emissoras de rádio do centro do país, da Argentina, e no caso do meu avô, até eu me recordo dos Estados Unidos, uma vez a gente conseguiu captar uma emissora. Muito legal, Thalys. Fala pra nós. Então, tu pode dizer que a tua trajetória começou muito cedo no jornalismo, tendo todo esse acesso, né? Começou muito cedo. Primeiro porque eu gostava muito e eu adentrei com 12 anos, com 11 para 12 anos, eu fiz minha primeira participação em rádio, que Campestre tem essa rodovia que corta a cidade, tinha muitos acidentes e as emissoras que estavam ali próximas da cidade que eram ouvidas, por exemplo, era a Rádio Fátima de Vacaria, a Rádio Diplomata de São Marcos, elas estavam longe, muitas vezes, da notícia que se passava por ali, que eram acidentes de trânsito, acidentes graves. E, por exemplo, a RS 122, que hoje ela contorna a BR-116, entrando por Antônio Prado e seguindo a Caxias do Sul, não existia. Ela era uma estrada de chão. Então, a BR-116 era a única ligação entre os campos de cima da serra, a vinda de estados como Santa Catarina para Porto Alegre, coisa parecida. Então, acabava dizendo, passando informações, às vezes relatando algum testemunho de acidente, de trânsito trancado e outras situações do município, porque eu fui estagiário depois da prefeitura. Então, todas essas informações do município, programas de agricultura, festas, a gente divulgava muito na Rádio Fátima de Vacaria. Eu acabei sendo uma espécie de correspondente da emissora, sem ganhar nada, sem ter muitos assim objetivos, mas muito logo a oportunidade que foi abraçada para mim também conhecer o rádio de um outro jeito, de uma outra forma, né? No início da nossa conversa, tu citou que em 98 se mudou para Caxias em busca dos estudos. Como que tu classifica essa mudança na tua vida? Tu acredita que ela tenha sido uma mudança chave para tu se tornar o que tu se tornou hoje? Com certeza. A grande maioria de quem mora no interior, vocês sabem disso, hoje é uma dificuldade principalmente para que essa juventude permaneça em municípios que são vistos pela atividade agrícola, né? Mas eu não tinha grandes posses, meu pai nunca teve terra para plantio, era uma chácara onde a gente morava, algumas coisas que a gente produzia, e a vontade aliada à comunicação e o desejo de estudar, foi uma criança que desde muito cedo, por ter a mediação do meu pai, principalmente pela leitura, pelo acompanhamento da comunicação, de ter a oportunidade de focar no que eu queria. E, além disso, eu queria continuar na comunicação. Então, não foi só estudos, porque em 98 eu decidi vir fazer jornalismo na Universidade de Caxias do Sul, passei, me formei em 2002, mas já quando eu adentrei aqui, na universidade, na turma de jornalismo, eu acabei, como eu conhecia muita gente de Vacaria, e era uma emissora integrante da época da Rede Sul de Rádio, enfim, dos frades menores capuchinhos, e que em Caxias do Sul também tinham a propriedade da Rádio São Francisco, até hoje, a tua rádio, acabei mandando um currículo também para a emissora, e lá eu comecei como operador de áudio. E assim fiquei por mais 20 anos, né? Ali. E olhando assim pra tua história, qual tu acha que foi o momento assim, de virada de chave na tua carreira? Eu acho que foi ter aproveitado, acima de tudo, com muito respeito, com muita solidariedade e com muito esforço e, acima de tudo, humildade, de saber que passei por muitos desafios, tristes também, em outros muito alegres, muitos plantões de trabalho, mesa de áudio, a gente é quem controla, né? Toda uma emissora de rádio, a gente não tinha final de semana, às vezes uma folga, mas eu me recordo muito, e eu sou filho único, né? O sofrimento da minha mãe, que acabou até entrando em depressão quando eu saí de casa.
eu demorei, apesar de ser um lugar, vocês vão dizer, próximo, mas a gente tinha uma folga por semana e, por exemplo, eu sentia muito, assim, eu trabalhei muitos natais, trabalhei muitas viradas de ano, e a perseverança faz a gente entender que todo esse processo ele é necessário. E quem pensa que não vai encontrar uma vida que seja difícil está enganado. Porque é nos grandes desafios, e aqui eu respondo a tua pergunta, que a vitória está instalada. E o progresso, acima de tudo, é que vence, né? Então, se você saber passar por cima desses desafios, aliado ao comprometimento e ao estudo, e à coerência e respeito com a equipe, com os colegas, isso vai tornar você, quem sabe, ali na frente, um profissional reconhecido. Não diria grande profissional, porque muitos grandes profissionais faltam, às vezes, uma base e não têm essa mesma direção na vida profissional. Thales, continuando nesse exercício de revisar a carreira, tu acredita que tu já tenha passado pelo ponto alto dela ou tu ainda pode alcançar? Olha, eu tive ponto alto, eu acho que é uma caracterização, eu acredito na vida e num processo de real conhecimento e reconhecimento de todos os processos. Por exemplo, eu fiz em diferentes momentos a graduação, eu fiz depois o mestrado e depois eu fiz o doutorado. Eu trabalhei em uma rádio como estagiário, na Rádio Vaticano, em 2009, uma das maiores rádios do mundo. Eu poderia dizer que esse foi um grande ápice da minha trajetória. Mas muita coisa pode acontecer ainda. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, Thales. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Estamos aqui de volta já com a entrevista com o Thales Armiliato. Vou passar a palavra para o Rafael. Voltando no assunto, Thales, Fala. tu trabalhou na Rádio Vaticano, Sim. Uma das maiores rádios do mundo. Como foi essa experiência e também como foi a experiência de acompanhar um conclave? Muito importante. Bom, primeiro um comunicador, né, um jornalista que tinha que ir lá no início dos anos 90 subir num morro para fazer no meio do mato, quando não se tinha celular, esses boletins, essas informações para uma rádio, por exemplo, de Vacaria, e você conhecer aí uma potência de uma rádio hoje, que, por exemplo, é 5 kW, 10 kW que nós temos aqui na nossa região, e você trabalhar numa emissora que tem sincronização de transmissão via satélite para todo o mundo, continentalmente, se você quer virar a antena dela para não perder captação de frequência do mar, você direciona ela para o lado e o continente que você quiser. E 100 kW de potência é uma rádio de grande interesse, não só público, mas mundial. Foi muito gratificante a oportunidade que eu tive de trabalhar lá. Acompanhei o pontificado do Papa Bento XVI, com a oportunidade, de, através do programa brasileiro da Rádio Vaticano, que hoje se chama Vatican News, de fazer diversos eventos, inclusive acompanhando o Papa Bento naquele ano que o Vaticano comemorava os 80 anos do Tratado de Latrão. 2013 foi a vez de retornar pela Rede Católica de Rádio, a Rádio São Francisco, aqui de Caxias do Sul, a TV Aparecida, de Aparecida do Norte e outras emissoras, mais de 243, para essa cobertura do conclave que elegeu, então, o Papa Francisco Bergoglio, um cardeal da Argentina, que não aparecia em nenhuma das tantas pesquisas, ou pelo menos aparecia, mas muito brevemente, como foi o caso agora do novo pontífice, né, o Leão XIV, que foi eleito e que também não era esperado. Com Francisco, cobri algumas situações e que foram uma realização pessoal. Sabe quando você não imagina que está no centro das atenções do maior evento mundial, que só perde hoje em termos de exibição para a eleição dos Estados Unidos, que é uma transmissão da eleição de um Papa? Foi uma verdadeira alegria e um aprendizado memorável, que eu nunca vou esquecer.
E tem algo que te guia nos momentos difíceis, seja família, seja só tua vontade? Sempre teve, e sempre terá, e eles surgirão. Eu sempre tive um dinamismo muito grande de escutar, saber aprender com os problemas, definir através deles soluções, porque os problemas existem na vida, pessoalmente e profissionalmente. Saber o que é para você entender como crescimento e, acima de tudo, se envolver na profissão, humildemente falando, como um prestador de serviço. Porque a notícia no jornalismo, ela não é uma opinião do Tales ou de quem quer que seja, dos grandes jornalistas, dos mais conhecidos. Ela segue a influência de você ser o elo da informação e da ligação com quem está te ouvindo e quem está te acompanhando. Ele sim que deve exercer essa possibilidade. Agora, os momentos ruins, eles foram feitos para o crescimento. E eu peço que os momentos ruins, sempre durante a minha trajetória como pessoa, possam surgir. Porque quando eu melhorei como pessoa e como profissional, eu não melhorei pensando que as dificuldades elas me viriam do jeito mais agradável possível. Eu só melhorei porque o problema aconteceu, ele deixou um rastro, tanto profissionalmente como pessoal, que eu precisava mudar, e se a mudança ela precisa ser exata desse ponto de vista, ela precisa ser superada. E é nesse sentido que eu tenho levado a vida. E o que tu usa de bússola na tua vida? Não apenas na carreira. O que o Tales pensa na hora de tomar uma decisão? Eu vou retroceder uma palavra que eu usei muito. Eu procuro muito escutar e não tomar decisões precipitadas. Eu acho que o movimento da informação e como atuando como gestor também, é preciso pensar e diminuir ou diluir os problemas, as opiniões, os dramas e os medos e as possibilidades de um acerto, desde a questão profissional, como mesmo de indicação de uma pauta, de como seguir uma reportagem, de quem ouvir e de quem estar acompanhando, principalmente como um colega de profissão, é de saber ouvir, compreender a dor, não só humana e profissional, focar nos resultados, aprender com esses resultados, crescer em equipe, porque no jornalismo nunca você será feliz ou nunca vai conseguir caminhar sozinho de forma individual, e sim numa equipe, desde a parte técnica até uma redação. Quem não sabe conviver com a equipe, praticamente hoje não pode ou não vai se destacar ou também não vai conseguir um emprego. E sem sombra de dúvida, humildade para ter a razão de que errar é humano e aprender com humildade e respeito é significativo. Então eu não sofro com egos, nunca sofrerei, embora tenham muitos colegas que eu acho que sofram com isso. E como tu lida com o medo de falhar, principalmente no ao vivo, com a crítica que as pessoas podem fazer e às vezes até mais pesadas do que o normal? Hoje em dia a sensibilidade do jornalismo, independente do que tu fala ou do que tu pode opinar, eu vejo muito, eu nas minhas participações opinativas, eu requero uma atenção muito forte na presença de argumentos, porque hoje as opiniões elas estão muito inválidas, qualquer um fala, todo mundo sabe de todos os assuntos, mas sabe xingar, sabe ofender. Os extremos estão muito interligados, apesar de estar de ponta a ponta, e a questão do desrespeito e da própria falta de ética jornalística, por momentos faz-nos entender de que as pessoas precisam de possibilidades de caminhos onde cada uma dessas pessoas percebam que aquele profissional tem credibilidade, aquele profissional fala com respeito, aquele profissional me deu ouvidos e, acima de tudo, eu só vou ouvir ou vou acompanhar, como acompanho nas redes sociais, o que pode ser construtivo. O lixo, ele está em todo lugar. E isso não acrescenta nada, nem para a programação da minha emissora e muito menos para mim profissionalmente.
Mas foi difícil chegar nessa blindagem? Foi difícil manter a cabeça em pé? Sim, é muito difícil. Tem muitos profissionais que não conseguem, né? Por quê? Porque não absorvem a crítica. A crítica, para mim, o que serve é a construtiva. É o interesse do que eu posso passar para vocês que são ouvintes, no sentido de trazer o significado maior do jornalismo, que é a construção de uma realidade em comunidade, da resolução de problemas como um elo de ligação, por exemplo, com o poder público, né, que não arruma o buraco da rua daquele morador por muito tempo. Por quê? O jornalismo não pode auxiliar? Pode. Pode ser uma resolução? Pode. Mas o jornalismo tem que ter efetivamente, através, seja da denúncia, do esclarecimento da opinião pública, a credibilidade da verdade. E esse é o grande ponto. A realidade das fake news está cada vez maior e o principal meio de contribuição do jornalismo está na veracidade dos fatos e na credibilidade, principalmente dos meios de comunicação, que estão ali para dizer isso é verdadeiro. Isso é falso. O problema é que estamos vivendo uma era onde os fatos e números inverídicos são repetidos por inúmeras vezes, virando realidades verdadeiras. E é isso que não pode acontecer. Então, Thales, no dia a dia, como tu se porta? Tu se porta mais como Thales jornalista ou mais como Thales pessoa? Cara, esse é um dos aprendizados que eu tento, porque a humildade, a perseverança, o reconhecimento, ele deve ser colocado, acima de tudo, como respeito. Mas o Thales é um profissional, o Thales também comanda uma equipe. Eu tento fazer com que todos os profissionais que atuam comigo, que eles possam estar felizes, que eles possam estar compenetrados, livres e abertos para se fazer um jornalismo de qualidade. Sejam com as características próprias desse profissional, que sim ajudam num processo de gestão, quando a coerência pelo ouvir, por tudo aquilo que eu comentei com vocês, ele leva a crer que uma equipe, ela sempre é muito mais quando ela atua junta. Então é por isso que cada um, com o seu jeito de ser como pessoa, respeitando uns aos outros, equivalendo a um trabalho que é feito por parte do jornalismo, que a gente tenta passar essas situações. Claro que a gente sofre com algumas situações. Isso é inerente, porque o mercado também ele necessita de resultados. Mas são resultados que a gente procura dizer para cada profissional que a competência é mais dele do que minha. Então, Thales, a gente já está chegando no final e agora... Já? O tempo passa voando quando a conversa é boa, né? Passa. Então, mais uma pergunta, mas agora é uma pergunta mais assim, desprevenida, e a gente não tinha nem planejado, a gente planejou agora. Isso aí. No nosso estado e no nosso espaço de trabalho, uma das coisas que mais se preza é o time de futebol. E... Como tu se vê nesse meio? Não sei se tu gosta muito de esporte, mas eu e o Berg aqui gostamos muito. Sim. Então, como tu se vê nesse meio? Tu consegue ser um cara mais imparcial ou tu ainda pega um pouco no coração? Não, eu sou ainda coração. Eu desde muito cedo deixei muito livre. Eu já trabalhei com jornalismo esportivo, né? Por diferentes emissoras, inclusive de Porto Alegre, né? E sempre de criança tive meu time do coração, que é o Internacional de Porto Alegre, né? E todos que acabam vendo as minhas redes sociais ou coisa parecida, né? Eu gosto de futebol, apesar de que me entristece muitas questões envolvendo esse que é um show, é um momento, é uma festa popular muito grande com essas histórias, né, de como acontece agora com as situações de bets envolvendo resultados de futebol, né, onde o esporte perde a magia dessa sensibilidade que é estar dois times dentro das 4 linhas, jogando, deixando o melhor de si e transparecendo. O que na vida atual é o que a gente também é a vivência de equipes. E tomara eu que o esporte, sem VAR, com VAR, o que quiser, né? Ele esteja na sua essência maior, que, antes de tudo, o esporte é um formador de opinião também.
A gente vai finalizando por aqui, Thales. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou agradecer ao Berg também. E então foi isso, pessoal. A entrevista com Thales Armiliato. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.